Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro aos domingos, para fazermos as nossas reflexões, as nossas solicitações, os nossos agradecimentos e por ter essa oportunidade de estarmos nesse veículo para que assim possamos nos integralizarmos não só com a palavra que vamos ouvir da doutrinária, mas também conosco mesmo, com todos os que estão comungando as mesmas trilhas de vida com cada um de nós. E assim, fechemos os nossos olhos, agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de todos os benfeitores espirituais, dos mestres, dos anjos guardiões, toda a fraternidade celestial que está conosco. Que abençoe esse instante, esse momento, que possamos todos revitalizar as nossas energias de forma integrativa para as nossas vidas. Que Deus nos ampare e nos ilumine, agora e todo sempre. Dá assim aberto o encontro deste domingo, solicitando sempre muita paz, e vamos ouvir a doutrinária com gratidão e pela oportunidade que todos nós estamos tendo. Que assim seja. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silveira e hoje eu queria começar o nosso bate-papo com a seguinte questão. Se vocês tivessem um grande empreendimento, um empreendimento assim muito importante para vocês, com inúmeros e possíveis desdobramentos, quais critérios vocês utilizariam para compor a equipe, né, que seria responsável para iniciar o processo, né, iniciar esse empreendimento, para organizar, construir e startar esse seu grande projeto? Será que, diante dos critérios vigentes atuais do nosso tempo, né, esse tempo pós-industrial, cibernético, esse tempo da qualidade total, hiperracional, será que a gente escolheria um Simão Pedro, por exemplo, pescador simples, sem muita formação oficial e com a potência de te negar 3 vezes? Será que a gente, ou você, escolheria um Judas Iscariotes, um homem do setor financeiro, muito pragmático, que não conseguia compreender a dimensão espiritual trazida pelo Cristo, né, focado na ideia de uma revolução social, temporal, e que, inconformado com o modo do Cristo contornar o seu mandato, desenhar o seu mandato, expressioná-lo, e terminou por vendê-lo aos seus inimigos temporais? Você escolheria um Tomé,
que depois de ter passado por todas as experiências transcendentais e éticas com aquele espírito, precisava ver para crer. Você escolheria Maria de Magdala, uma mulher que talvez ainda hoje fosse desprezada por conta das suas escolhas focadas no poder, no dinheiro, na sensualidade, como forma de lidar com a sua condição de mulher naquela época. Imagine, a gente hoje, naquela época, era considerada uma pessoa inferior por ser mulher e por ser prostituta. Ainda mais inferior. E hoje ainda existem sombras, resquícios desse desprazer quando se trata de mulheres que vivem esse tipo de escolha. Você escolheria um João Evangelista, jovem, impetuoso, imaturo, para poder compor a sua equipe? Você escolheria um Zaqueu, velho, baixo de estatura e ao mesmo tempo com uma fama duvidosa, porque era um homem que trabalhava com impostos. Isso não era bem visto pela comunidade dele, porque de alguma sorte representava o poder cobrador de César. Você escolheria um Saulo, que foi um terrível perseguidor do cristianismo primitivo, um homem muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito rígido, muito duro, muito violento? Você escolheria uma Joana de Cusa, a mulher do lar, sem prestígio, sem influência, atrelada a um casamento infeliz, sem poder, inclusive, ter a liberdade de acompanhar todos os processos fisicamente daquele projeto crístico? Você escolheria um senador Públio Lentúlios, um homem duro, rígido, preconceituoso, orgulhoso? São essas provocações que Haroldo Dutra, versando sobre a educação do sentimento, dos sentimentos na condição humana, a importância da educação dos sentimentos na educação humana, são essas as provocações que ele nos faz para que a gente comece a pensar em quais critérios o Cristo tinha para escolher os seus apóstolos, por que ele escolheu vasos tão imperfeitos, tão frágeis, para espalhar o evangelho no mundo. Nos colocando nesse lugar, porque o grande projeto era o projeto da Boa Nova, a instauração do projeto da Boa Nova, e os apóstolos, eles de modo geral tinham as suas sombras, suas imperfeições, mas Cristo os escolheu. Por quê? Porque apesar das suas sombras, Jesus, ao sondar a intimidade desses espíritos, percebeu a potência espiritual que esses espíritos tinham já naquela condição de desenvolver as virtudes necessárias para instaurar o cristianismo primitivo. Ele enxergava
como diz o próprio Haroldo, Madalena para além de Madalena. Paulo para além de Saulo, para além de Saulo. Sondava o espírito e percebia o seu potencial de reformulação, de reeducação de sentimentos, que possibilitaria, a partir das experiências dentro do apostolado, que esses espíritos se deslocassem de uma condição para outra, de uma condição existencial, de uma condição de funcionamento, para uma condição mais evangélica, mais próxima da divindade. Então, quando Cristo, aí já é uma contribuição que Haroldo traz, que quando Cristo, que eu achei muito sábia, quando Cristo olhava para um Simão Pedro, que o negou 3 vezes, ele não via apenas Simão Pedro. Ele via o futuro edificador social do cristianismo primitivo. Quando ele olhava para um Judas Iscariotes, ele não via apenas um potencial traidor. Ele via a futura Joana d'Arc, enfrentando seus medos, fortalecendo sua fé, lutando por ideais mais transcendentais do que por ideais de domínio e poder temporal. Quando ele olhava para Madalena, ele não via uma mulher seduzida pelo próprio poder de sedução, uma mulher que valorizava o dinheiro e que usava a sedução para conseguir status social, poder. Ele via a mulher, o espírito que estaria preparado para reencontrá-lo depois da crucificação, testemunhando um dos princípios mais valiosos da passagem crística, que é a imortalidade da alma. Quando ele olhava para Zaqueu, ele não olhava apenas um homem, apesar de estudado para sua época, aparentemente frágil e que não tinha muito prestígio entre os seus pares, por trabalhar com impostos. Ele via o futuro Bezerra de Menezes. Quando ele olhava para um João Evangelista, ele não via apenas o adolescente frágil. Ele via São Francisco de Assis e, posteriormente, o espírito que lideraria o processo de implantação do espiritismo no planeta Terra. Quando ele olhava para Saulo, ele não via apenas Saulo. Ele via Paulo de Tarso levando o cristianismo para o centro de Roma e espalhando a Boa Nova por todo o planeta. E todos esses espíritos, todos esses sujeitos espirituais, eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham a potência da renovação dos seus sentimentos. Eles tinham as suas sombras, mas eles investiram ao longo dos anos dos seus apostolados, eles investiram na possibilidade de ampliar sua percepção de mundo, de alterar os seus sentimentos, os seus sentidos, as suas noções e as suas relações com o outro, com a própria divindade. Se aproximando cada vez mais de um funcionamento crístico, se aproximando cada vez mais de um funcionamento menos violento e mais amoroso. O amor do Cristo, a experiência enquanto o Espírito que ajudou
a organizar o processo de vida, material e imaterial do planeta Terra, possibilitava a condição de enxergar para além do que aquele espírito era, assim, o que ele podia ser, o que ele podia se tornar. E aí o Haroldo traz, né, uma conclusão muito interessante, né, quando ele diz, olha, a obra, Cristo chama os seus, né, semeadores para semear na seara do Senhor, no processo de instauração do reino dos céus, né, ou seja, no processo de instauração de comunidades mais próximas do amor do que da violência, mais próximas do respeito, da comunhão, da compaixão, do acolhimento, da empatia, do que da exclusão, da hierarquização entre eu sou melhor e você é inferior, ou o contrário, eu sou inferior e você é maior, da dominação, você precisa me servir e fazer do jeito que eu quero, que o que ele propôs é o oposto, né? Os maiores serão os menores, ou seja, aqueles que conseguem ser mais humildes, que conseguem ofertar mais amor são os melhores, e não aqueles que conseguem dominar o outro. É uma mudança radical de perspectiva, de entendimento de como as relações deveriam se processar. Mas isso implica, talvez antes mesmo da noção cognitiva, racional, de uma mudança interior, de sentimento, de como você sente a si, de como você sente o outro, de como você sente o mundo, de como você sente a divindade. Porque esse sentimento, ele vai produzir uma vibração mais densa ou mais sutil. Se eu acho que eu sou melhor que você, se eu acho que as coisas só têm que ser do jeito que eu quero, se eu acho que você tem que me servir, se eu acho que você tem que ser exterminado, ou que você tem que se tornar aquilo que eu quero que você seja, e não aquilo que você é, ou que pode ser, eu não consigo estabelecer relações mais amorosas, respeitosas. Eu estou sempre a pelo menos um passo de interferir no seu livre-arbítrio, de violar seu livre-arbítrio, de violar sua condição de espírito. Não é à toa que a corte do Cristo é uma corte que, para sua época, seria uma corte de escória. Pessoas que não tinham valor social para aquele contexto. Não eram importantes, não eram poderosas. Eram pessoas, não eram reis e rainhas. Não eram ministros, não eram sacerdotes, né? Que talvez quem mais tenha se aproximado disso tenha sido o próprio Paulo. E não é à toa que ele precisava dessa experiência para assumir a missão que ele assumiu. Porque se ele seria o espírito que teria condições, né, de migrar a centelha crística, né, a semente crística ali de Israel, dos judeus, e fazer com que chegasse ao centro de Roma, ele precisava ser também um cidadão romano, além de um cidadão, né, judeu de Israel. Ele precisava entrar minimamente nas regras, né, no funcionamento, no modo de funcionar do romano, para que ele tivesse alguma penetrabilidade dentro daquele sistema social. Mas ele não podia mais ser o Saulo, porque se não existisse a potencialidade de se transformar em Paulo, ele também não conseguiria entrar na coisa crística. Então você vê como o Cristo conseguia enxergar a potência do Espírito. E a conclusão assim, que eu achei muito bonita de Haroldo e muito assertiva é que
a obra que o Cristo convida esses sujeitos a participar e edificar parece ser uma obra externa, né? É o reino dos céus, é o outro, é o domínio, é a construção de um novo reino. Mas a obra, ele assinala de forma muito inteligente. A obra é cada um desses espíritos. A obra do Cristo é a edificação do Espírito. E essa edificação se dá a partir desse deslocamento de sentimentos, de como eu sinto o que eu sou, de como eu sinto o que o outro é, de como eu sinto o que Deus é, de como eu sinto o que o social é. Porque a partir dessa sensação, desse sentimento, eu também começo a estruturar as noções ou os conceitos em torno disso. Então, se eu me sinto superior a você, eu vou instaurar um discurso de superioridade para poder transformar a coisa social a partir desse princípio, onde um é maior do que o outro, é melhor do que o outro, tem mais direito do que o outro. Mas se eu me sinto fraternado com você, apesar das diferenças, eu vou defender um discurso, né, de aproximação, de afinidade e de compartilhamento de direitos e deveres dentro da coisa social, e lutar e buscar viver isso, né, no dia a dia, nas minhas relações, a partir desse princípio de semelhança e de respeito às diferenças. Então, essa diversidade de funcionamento dos apóstolos, tanto em relação às suas potências quanto às suas sombras, é o caldo necessário para que os espíritos consigam viver as experiências que os deslocarão para uma condição espiritual melhor. Emmanuel traz no Pão Nosso uma síntese muito legal e eu acho que muito explicativa, muito mostrativa mesmo, né? É um exemplo assim, muito legal desse deslocamento dos apóstolos, né? Quando ele diz em Pão Nosso: no Evangelho vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. Ou seja, eis o deslocamento. Porque também o que une todos esses espíritos, além do fato de eles terem potências e limites, deles terem luzes e sombras, é que todos podem de alguma sorte ser categorizados como espíritos de boa vontade. Porque de alguma sorte, em algum momento, apesar de toda a dureza, eles se permitiram mudar. Eles permitiram iluminar suas sombras. Eles permitiram renovar seus sentimentos, suas noções, seus conceitos, suas ideias, sua forma de enxergar a si, o outro e a vida, e o próprio Deus. Um outro exemplo muito legal trazido por Haroldo dessa transformação faz menção a um momento em que o cristianismo primitivo viveu um grande risco, né, segundo o próprio Emmanuel, de racha, né, porque Paulo queria levar a Boa Nova para os chamados pagãos, né, gentios, os pagãos, e Tiago e Simão Pedro não concordavam, né, com essa perspectiva, na tentativa de preservar o cristianismo, de evitar que ele se corrompesse,
né, com a perspectiva de uma outra lógica social e cultural. E nessa briga, né, Simão Pedro fica ao lado de Tiago e Paulo mobiliza todo o seu poder intelectual, né, para derrubar e desmoralizar publicamente os argumentos de Simão Pedro. E bem, avaliemos isso, né? Simão não tem os recursos simbólicos, culturais, não tinha, né, como Paulo, que era um homem das letras, um doutor da sua época. Imagine, né? Aí o próprio Haroldo traz, imagine Simão Pedro, se por um lado ele, para agradar Tiago, a amizade que ele tinha com Tiago, ele abriu mão dos princípios crísticos em certa medida, porque ele foi preconceituoso com os gentios, quis guardar a centelha de luz do Cristo, que disse para que eles evangelizassem a humanidade, ou seja, que eles espalhassem esse princípio crístico de amor ao próximo, de respeito, né, de compaixão, de empatia, para agradar Tiago, que é um companheiro de longa data. Simão Pedro se posicionou, né, abriu mão desse princípio. Mas, por outro lado, Paulo, que poderia ter sido mais amoroso com Simão Pedro, né, que poderia ter chamado Simão, conversado com Simão, ele, para pressionar e para fazer prevalecer o seu desejo, a sua perspectiva, né, ele expôs publicamente Simão Pedro, utilizando o seu poder argumentativo, poderosíssimo, brilhante, né, levando-se em consideração que naquela época, se até o século XX, a oralidade causava assim, um espanto, né, imagine uma idade antiga, né? O poder da oralidade era talvez ainda maior. E encantava os homens, seduzia os homens, né? E Paulo tinha esse poder. E para fazer prevalecer o seu projeto de expansão do cristianismo, ele expôs Simão Pedro, que foi quem o acolheu depois que ele passou pelo seu transe, né? Após a experiência, né, que ele teve com o encontro com Cristo. Ele foi acolhido por Simão, ele foi alicerçado por Simão, e quando ele estava em pleno poder da sua, né, potência, já cônscio das suas missões, já completamente inserido na coisa cristã, apropriado disso, ele não teve a sensibilidade de conversar, de dialogar com Simão. Ele já foi querendo nocautear Simão do ponto de vista intelectual. E é neste momento, diante da possibilidade de um racha, num momento que seria absolutamente comprometedor para a Boa Nova, um racha num momento tão inicial da experiência, né? Quer dizer, uma experiência que propõe que os espíritos, de um modo geral, descubram formas de se relacionar menos agressivas, aí você, dentro dessa própria proposta, já começa o processo com dissidências, né, com desunião, com dificuldade de estabelecer uma relação de diálogo, né, e de negociação. Né? Então, seria uma grande e uma radical incoerência para o cristianismo, né, primitivo. E diante disso, Cristo projeta, né, desse perigo, ele projeta na mente de Simão Pedro a cruz. E naquele momento, ele entende que os apóstolos são como a cruz. São diferentes, são divergentes, são singulares, mas que eles compõem uma unidade, no sentido de uma afinidade, um objetivo em comum, que é o processo de renovação de sentimentos da condição humana, né? E do seu próprio, que começa em si próprio. E aí Simão Pedro
percebe a delicadeza da situação, compreende e diz, não, Paulo tá certo. Quando ele diz isso, ele desarma Paulo, que não esperava, porque esperava a continuação do embate. E uma análise que Haroldo faz, que é muito legal também, é que eis o porquê Simão Pedro tinha sido escolhido pelo Cristo para ser o edificador, né, na coisa social do cristianismo primitivo. Porque ele não era o mais brilhante, mais talentoso. Sem sombra de dúvida, Paulo era mais visionário. Mas ele tinha a flexibilidade espiritual necessária, a humildade necessária para lidar com essas divergências, né, com essas diferenças, em nome de algo maior. Um termo que Haroldo usa, ele tinha uma maior capacidade de agregação. Ou seja, ele tinha uma maior capacidade de compaixão e de humildade. Ao mesmo tempo, por que humilde? Simplesmente porque ele cedeu? Não. Humilde por perceber que naquele momento ceder seria mais inteligente do que combater. E humilde é esse, não é aquele que sempre cede. É aquele que sabe o momento de ceder. E isso converte Simão Pedro num líder maior do que o brilhantismo que Paulo de Tarso traz. Mais tarde, depois de experimentar e ser muito experimentado, Paulo tem a possibilidade de retribuir a generosidade de Simão e, de certa forma, estabelecer um maior deslocamento entre o que ele era enquanto Saulo e o que ele passa a ser enquanto Paulo. Então, você vê que na contenda, na briga com Simão Pedro e com Tiago, ainda existiam os resquícios de Saulo. Você vê que é um processo que não acontece da noite para o dia, é um processo complexo, que exige longo e constante investimento. E aí, tempos depois, Simão Pedro é expulso de Jerusalém e vai para Roma, com a mão na frente e outra atrás, com toda a sua família, sem ter onde viver e onde se apoiar e como se estruturar nesse novo espaço social. E Paulo estava no auge, né, das suas andanças, né, espalhando a boa nova por entre as igrejas gentis e fazendo o processo, né, de ampliação da lógica cristã pelo mundo romano, no auge assim, da sua satisfação de idealizações, né, de projetos, quando ele sabe que Simão Pedro tinha sido expulso, né, do seu espaço original e ele larga essa viagem dos sonhos, que é até uma comparação interessante que Haroldo também faz, né, porque era a sua viagem dos sonhos, né, era a realização do seu projeto, dos seus ideais. E ele vai acolher Simão Pedro e sua família em Roma. Ele vai pedir apoio dos poderosos da época, né, indo de encontro à perspectiva dos pares cristãos da época, que achava que ele não devia fazer isso, mas ele faz essa flexão para buscar um bem-estar para o seu irmão, e ele instaura, né, Simão e a sua família em Roma de forma confortável, segura, né, acolhe. E eis aí também um processo de renovação de sentimentos, um processo de renovação, a mudança mais radical de Paulo, né, dentro. Né, o cristianismo já tinha mais penetrado em sua alma. E aí eis a experiência, né, de melhoria de qualidade de funcionamento que esse processo de educação do espírito nos conclama e produz. E para finalizar, eu vou finalizar com um poema de Clarice Lispector, né, bem provocativo, mas que de alguma sorte representa, né, esse deslocamento entre um eu
mais infantil, mais imediatista. E um eu, mais maduro. Então dizia Clarice. Olha o título, é Perdoando Deus. Olha que interessante. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara. Livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era um tour de propriedade, nada daquilo era meu, nem eu queria, mas parece-me que me sentia satisfeita com o que vinha. Tive então o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar. E sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes, apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo, reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor, mas apenas livre. E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu, eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, quieto, ruivo. Meu medo desmensurado de ratos. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar as conexões entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham, ilogicamente, um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor. De que estava Deus querendo me lembrar? Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim no passado. Do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim. Eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor, inocente. E Deus a me mostrar o seu rato. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando, procurava esquecer. Mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura, só na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava, qual seria a coisa onde ele mais estava, e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu visse no rato, naquela janela, nas pedras do chão,
Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Eu pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda eu não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. Porque ainda não sou eu mesma e então o castigo é amar um mundo que não é ele. E também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade. Eu sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva. Então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. E assim, retornando agora para a segunda parte, a parte dos tratamentos, dos passes, os quais são tão importantes para que cada um de nós tenha a força, a coragem, o discernimento, a sabedoria para continuarmos nas nossas trilhas de vida. Aos irmãos que estão em tratamento específico, coloque-se em uma posição mais confortável, com seu copo com água ou a garrafa, já em posição de receber o passe espiritual, mesmo pelo via virtual, mas é o passe espiritual, fechando os seus olhos, ficando numa posição confortável, fazendo a sua respiração. Em posição de recebimento, que já aproxima-se de cada um de nós, os passistas, cada um que está diante de nós já percebe as nossas necessidades, mas mesmo assim, que possamos conversar mentalmente com o atendente espiritual que está na aplicação da energia para cada um de nós. Tenhamos assim a esperança, a comprovação da fé, coisas que se esperam, mas que não vêm. Nesse momento, não estamos vendo com os nossos olhos da carne a presença do irmão passista, mas sentimos a sua emanação de energia sobre cada um de nós. E assim, ele vem em cada chakra do nosso corpo, dando a energia salutar, revigorando todos eles, para que assim possamos continuar as nossas jornadas com as nossas energias mais equilibradas,
e fluindo assim em todo o nosso corpo. Agradeça, irmão. Agradeça essa presença divina, esse irmão que se desloca para estar com cada um de nós. Agradeça ao seu anjo guardião, aos mestres, os guias, protetores, espíritos amigos, os conselheiros das casas, de Jesus e de Jacó, que mandam para todos nós grandes felicitações de paz, de melhorias para as nossas vidas. E assim, agradeça a esse que nesse instante colocou em ti muitas energias salutares e desejando também para cada um de nós muita paz, muita saúde, muita alegria, muita sabedoria e nos dizer: todos os filhos de Deus são acolhidos e nem extinção. Que assim seja. Que Deus emane sobre todos nós muita paz, muita tranquilidade. E, fazendo a referência ao mantra, vamos falar com o nosso coração. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a luz de Jesus e de Maria esteja sempre presente, aonde quer que cada um estejamos. Que possamos também emanar a luz de Jesus para todos sem nenhuma distinção. Que o amor não seja só uma doce palavra, mas seja um gesto tão delicado, tão de nobreza, que irradie sobre todos nós a luz de Jesus, de Maria Santíssima, agradecendo a Deus por tudo que temos experimentado e vivenciado. E lembremos também de todos os nossos irmãos que precisam também que os nossos corações sejam sempre emanados de alegria, de paz, de uma palavra doce, de uma palavra mais fina, mas que eles precisam sim de todos nós. Não lembremos só daqueles que estão comungando conosco no mesmo espaço físico, mas lembremos assim de toda a humanidade, porque tudo que estamos passando, todos nós temos as responsabilidades. Não importa quem seja, porque sabemos que todos têm ligação, que tudo está refletindo em cada um de nós, independentemente de quem seja o lar. Então, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos acalme e nos guie no seu manto sagrado, agora e todo sempre. Que assim seja. Uma boa semana, que possamos assim agradecer por tantas oportunidades. Um beijo no coração de todos e até mais.